Olá pessoal, eu sou Bruno Henrique Batista, acadêmico do curso de Engenharia Civil do campus Ubra Santarém. Nesse período eu estou fazendo a matéria Obras Geotécnicas, que é uma matéria obrigatória do currículo do curso. Está sendo disponibilizada de forma online pela Ubra, né? E a nossa professora é a Eliana Maria Lisboa, com encontros semanais aos sábados de 9 às 10h30. Então, na disciplina a gente tem visto sobre os princípios e comportamento do solo, sobre estabilidade de estruturas, sobre condições geotécnicas dos locais de análise, sobre muros, taludes, prevenção de erosão. Então, tem uma série de coisas que a gente tem visto que faz parte desse estudo. Também vimos o fator de segurança, pelos métodos de Taylor, Hockenbray e Fellenius. Mas qual o fundamento desse vídeo aqui que eu quero apresentar para vocês? Bom, eu particularmente gosto muito de cálculo e programação. Então, quando iniciou a matéria, eu observei que tinham muitos cálculos envolvidos para se chegar às respostas pretendidas, né? Então, na análise do solo você tem que considerar vários fatores. Então, todos esses fatores entram nesses cálculos. Sendo assim, essa linguagem de programação é em Python. Consegui chegar até 235 linhas de código. Então, no que consiste aqui o algoritmo desenvolvido? É calcular o empuxo passivo ou ativo e o ponto de aplicação para os diferentes tipos de solo. Então, aqui à esquerda nós temos diferentes tipos de solo, que eu vou mostrando para vocês no decorrer da execução aqui, e comentando um pouco sobre as características dele e como vão entrar aqui no algoritmo, tudo bem? Então, vamos lá. Na programação, eu procurei organizar, as informações mais importantes, informações gerais, e depois fui colocando as condições que existem dentro do próprio algoritmo para que eu chegasse até as específicas. Então, ele só vai fazer uma determinada situação se chegar naquele fundamento de algoritmo que você quer. Por exemplo, o algoritmo não vai perguntar algo relacionado à água se no seu solo não tem saturação. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Então vamos lá, vocês vão entender o funcionamento assim que eu for continuando aqui a execução. Primeira pergunta que é feita é: qual é o tipo de solo? Ele é não estratificado ou é estratificado? Então você observa aqui no solo 1 que não tem estratificação. Ele é um solo não estratificado. Então você já coloca aqui na primeira pergunta não estratificado, conforme está indicado. E aí começa a perguntar informações do solo. Qual o peso específico? Aí você coloca 18. Características aí que você vê no solo 1. E qual o ângulo do atrito interno do terreno? Você observa aí que é 25. Então coloque também. E qual a parcela da coesão? 0. Ele pergunta agora se o solo é não saturado ou saturado. Aí a gente já sabe que é não saturado. Então vamos colocar não saturado. Pergunta também se eu quero calcular informações do empuxo ativo ou do passivo. Na grande maioria das vezes, vai perguntar muito mais sobre o empuxo ativo. Então vamos colocar o A, calcular do empuxo ativo, e aí ele pergunta qual a altura ativa. Vamos colocar aí 5 metros, conforme está indicado no solo 1. E pergunta ainda mais, qual é a sobrecarga, a parcela da sobrecarga do empuxo ativo. Você observa que não existe nenhuma sobrecarga em cima desse solo aqui, né? Então você pode simplesmente colocar 0. Aí você dá o Enter e você tem as informações na tela. Que o empuxo ativo total resultante é 91,3 e o ponto de aplicação desse empuxo ativo é a 1,6 metros da base do solo. Então você acaba de resolver aí sobre as informações para o solo 1. É claro que na resolução de uma questão dessa, você também tem que atentar para o desenho de como vai ficar relacionado às áreas de atuação desse empuxo. É algo que você aprende na disciplina.
Você não aprende apenas calcular em si, mas você aprende também esses fatores aí envolvidos, de como desenhar essa área de atuação desses empuxos. E a pergunta, deseja calcular novamente? Você coloca sim, e agora você vai para o solo 2. Aqui no solo 2, você já tem uma parcela de sobrecarga em cima desse solo, né? Então, vamos lá dar continuidade. A pergunta é, qual o tipo de solo? Não estratificado ou estratificado? Então, você observa novamente que ele é não estratificado. Então, coloque não estratificado. Qual o peso específico desse solo? 20 kN por metro cúbico. Qual o ângulo de atrito interno do terreno? 30 graus. E qual a parcela de coesão? Agora tem parcela de coesão, 5 kPa. E ele pergunta novamente, o solo é não saturado ou saturado? Então você observa aí que não existe nenhuma informação que relacione com água, né? Mas você poderia colocar se quisesse, né? Então vamos considerar que esse solo aí é não saturado. Então, novamente, eu quero informações do empuxo ativo. A altura ativa é 6. E a parcela da sobrecarga agora vai ter, né, que você vê aí em cima, é 30. Então está aí, que o empuxo ativo total resultante é 145,3 kN por metro e o ponto de aplicação é a 2,174 metros da base desse solo aí. Deseja calcular novamente? Sim, porque agora a gente vai para um novo tipo de solo aqui à esquerda. Nesse caso do solo 3, você já tem um solo estratificado, né? E para resolvermos ele, tem toda uma teoria analisada aqui, que a gente tem visto, né, juntamente com a professora Eliana, nas aulas online. Aqui nesse ponto B, você vai ter duas tensões horizontais, né, agindo aqui. E para cada uma delas existe uma diferença, que só é vista para quem assiste às aulas, tá bom? Então, e que já está aqui dentro da programação do algoritmo também. Então, vamos lá. Para o solo aí indicado, você vê que ele é estratificado. Então, você já coloca EST. Qual o peso específico do solo 1? Veja que ele já mudou a pergunta. Ele entendeu que se é estratificado, já vai perguntar o peso específico de cada solo. E você coloca. O do solo 1 é 17. O peso específico do solo 2 é 19. O ângulo de atrito interno do solo 1 é 28 graus. O ângulo de atrito interno do solo 2 é 32 graus. A parcela da coesão do solo 1 é 3 kPa. E a parcela de coesão do solo 2 é 2 kPa. Pergunta novamente, o solo é não saturado ou saturado? Então você observa novamente que não há informações sobre a água, né? Você não vê nível de água aqui desenhado, nem de A para B, nem de B para C. Então você coloca não saturado. Aí ele pergunta novamente, você quer calcular informações do empuxo ativo ou passivo? Vamos calcular do empuxo ativo novamente. Ele pergunta qual a altura ativa do solo 1? Eu tenho 3 metros. A altura ativa do solo 2, 3 metros também. Parcela de sobrecarga nós temos, que é 40 kN por metro quadrado. Então a gente coloca também. Ele deu a resposta. O empuxo ativo total resultante é 163,6 e o ponto de aplicação é a 2,438 metros da base lá a partir do C, né, para cima. Então aqui, como a altura 2 é 3 metros, então o empuxo ativo deve estar mais ou menos aqui, 2,48, aqui indicado. Deseja calcular novamente? Sim, que a gente vai para mais um outro perfil de solo, que agora é o solo 4. Né? Então, vamos lá. O solo é não estratificado ou estratificado? Você observa que ele é estratificado. Então, você coloca estratificado. Peso específico do solo 1 está sendo dado aí, que é 19. Do solo 2, 18. Ângulo de atrito interno do solo 1 foi dado também 32. Do solo 2, 26. Coesão do solo 1 é 0. Coesão do solo 2 é 4. O solo é não saturado ou saturado? Não saturado, não estamos observando
algo relacionado à água. E vamos calcular novamente. Vamos mudar agora, vamos calcular o empuxo passivo, né? Empuxo passivo. Qual a altura passiva? Observe aí. 4 mais 2 à direita dá 6, e 5 da esquerda, 6 menos 5 é 1. Essa parte aqui embaixo, né? Que é a parte do solo passivo. Então, coloquemos 1 aí. Não tem sobrecarga lá na parte do passivo, 0. Você tem um resultado aí, né? 35,8, e o ponto de aplicação é 0,393, ou seja, bem aqui embaixo, nessa parte, né? Bem próxima ao solo à esquerda. Deseja calcular novamente? Sim, porque agora a gente vai para mais um outro perfil de solo, que é o último perfil para finalizarmos aqui o vídeo. Temos aqui informações a mais, né? Você tem 2 tipos de solo, sendo que o primeiro solo aí tem essas características: peso específico 18, ângulo de atrito 25 e a coesão é 0. E você tem embaixo dele já um solo encharcado, né? Um solo saturado com água. Veja onde está o nível da água, na junção do solo 1 para com o solo 2. E você tem lá em cima também a parcela de sobrecarga, que é 20 kN por metro quadrado. E você tem aqui também à direita as alturas, né? Do solo 1 e a altura do solo 2. Nesse caso, você vai colocar aqui que o solo é estratificado. E ele começa a fazer as novas perguntas. Qual o peso específico do solo 1? Você observa lá que é 18. Peso específico do solo 2, que está saturado, né? 20. Então, dentro do algoritmo já está acontecendo os cálculos para descontar a água ali presente. Então, você observa que existem fatores que você vai considerar para que você consiga obter uma drenagem eficiente ou uma drenagem não eficiente. Vai ser de acordo com aquilo que você está determinando no algoritmo. Então, vamos lá. O peso específico do solo 2 é 20. E aí ele pergunta, qual o ângulo de atrito interno do solo 1? 25. Qual o ângulo de atrito interno do solo 2? Vamos considerar que os parâmetros de coesão é o mesmo para o solo 1 e para o solo 2. Só a diferença é que o solo 2 está encharcado, né? Então, a gente coloca aí o mesmo parâmetro de atrito interno aí, 25 graus. E se ele perguntar da coesão, é 0, 0. Você coloca os mesmos parâmetros de ângulo e de coesão. Aí ele pergunta se o solo é não saturado ou saturado. Agora você coloca que ele é saturado, porque você vê que tem o nível da água, né, na junção do solo 1 para com o solo 2. Então você coloca saturado. Pergunta a altura ativa do solo 1, está na tela, 2,5. A altura ativa do solo 2, 2,5. E ele pergunta a parcela da sobrecarga do empuxo ativo. Você tem aqui também 20 kN por metro quadrado. Agora ele faz uma pergunta que ele não tinha feito antes, porque em nenhum momento anterior você considerou o solo saturado. Agora ele está perguntando se a drenagem é eficiente ou não é eficiente. É você que escolhe. Se você quiser fazer um cálculo para uma drenagem eficiente, você aperta 1. Se você quiser fazer um cálculo para uma drenagem não eficiente, você aperta 2. Mas saiba que, na teoria do estudo desse solo, uma drenagem que não é eficiente vai realmente gerar um empuxo maior de quando a drenagem é eficiente. E sendo o empuxo maior, considerando uma drenagem não eficiente, vai ter maior probabilidade de rompimento desse solo, né? Então veja como esses parâmetros estão todos envolvidos aí. E isso já nos foi explicado em aula pela professora Eliana. Então eu vou considerar aqui a drenagem eficiente 1. Então ele está perguntando aqui uma nova pergunta que não tinha sido feita antes. A altura da água está na superfície do solo 1 ou na interface do solo 1 com o solo 2? Observe que está na interface do solo 1 com o solo 2. Então, essa água ela está agindo apenas no solo 2 e não no solo 1, certo?
Então, se ela está agindo apenas no solo 2, então ela está na interface do solo 1 com o solo 2. Aí você coloca o número 2. Pronto, calculou o empuxo para você. O empuxo ativo total resultante é 121,758, né? E o ponto de aplicação desse empuxo ativo, com a drenagem eficiente que você considerou, é 2,014 metros. Caso você tivesse considerado bem aqui que a drenagem não era eficiente, esses valores aqui estariam diferentes, né? Pelos cálculos já embutidos dentro do código do algoritmo. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu, como um cara apaixonado por cálculo e programação, não poderia deixar de fazer algo que pudesse ser interessante para deixar registrado e aprofundar ainda mais o conhecimento, né? Muito obrigado a todos.